que precisam. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo de número 2, abra sua Bíblia, abra o seu coração, a sua mente, esteja disposto aí para ouvir a palavra de Deus e aplicar a sua vida para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 7, irmãos, como parte de introdução a esse capítulo. Todos encontraram? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas e apaziguando-se já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram derrotados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Amém. Santo Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e rogamos a Ti a Tua bênção e o favor do Senhor para a exposição da Tua palavra. Fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade, então, à exposição do livro de Esther. E aqui chegamos ao capítulo 2, e chegando a esse capítulo, alguns personagens começam a surgir. A história começa, então, a trazer ou apresentar de forma mais direta o povo de Deus, a presença do povo de Deus, a presença daqueles que creem em Jesus, que o confiam em Deus, né? O povo da antiga aliança. O capítulo 2, então, começa remetendo, fazendo ligação com o capítulo 1. Veja, por favor: passadas estas coisas, apaziguando-se já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti. A expressão passadas estas coisas, ou depois dessas coisas, marca aqui esse novo período, essa nova cena, esse novo tempo que o texto nos relata, a história nos aponta. Assuero havia sofrido uma derrota humilhante, e tinha sido humilhado contra os gregos, e regressou ao seu palácio. Voltando então para casa, o rei se lembrou de Vasti, a antiga rainha, que havia então desobedecido o chamado do rei e não se apresentou diante do rei e do público, da festa que ele estava dando. Esse decreto, de certa forma, significava, ou esse início, de certa forma, significa exatamente um remorso do rei, uma tristeza do rei, por lembrar de Vasti, e um certo arrependimento do que ele fez por ela, ou do que ele fez com ela. Possivelmente uma tristeza, uma vergonha. Esses sentimentos começam a tomar conta do coração do rei Assuero. Então, os seus comissionados, os jovens que estavam ali, os seus conselheiros, têm uma ideia.
E eles dizem: olha, rei, faz o seguinte, versículo de número 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Esse foi o plano apresentado pelos jovens conselheiros do rei, pelos que estavam ali ao lado do rei. O plano era trazer ou reunir moças belas, jovens do império, e trazer para o harém de Suzã. O versículo 3 nos fala isso, a casa das mulheres. E essa moça, a moça que o rei se agradar, essa moça que for bela, bonita, então o rei substituirá pela rainha Vasti. Ou seja, ela assumirá o trono. Sabe, queridos, nós temos já de início aqui, nesses versos iniciais, ou nesses versículos iniciais, um retrato do que é o reino da Pérsia. Veja, o rei estava arrependido, estava, de certa forma, amargurado, com vergonha pela decisão que havia tomado em relação a Vasti, mas isso, então, ele se arrepende. Como afogar essas mágoas? O rei tem uma ideia. Vamos buscar mais satisfação pessoal, mais desejo pessoal. Ele ouve o conselho dos seus conselheiros, desses jovens que estão ali cercando o rei, e é como se eles estivessem dizendo: olha, rei, vamos fazer o seguinte, você quer apagar essa mágoa, essa decepção, essa ação que você tomou? Vamos fazer o seguinte, rei, o senhor tem muitas mulheres aqui no reinado, tragam mulheres aqui. É assim o reino da Pérsia. Suas ações e suas decisões, em grande parte, irmãos, acontecem com vista de alcançar sua própria glória e a sua própria satisfação. É o tipo da pessoa que chega, então, arrependida porque passou a noite bebendo, e no dia seguinte diz assim: não, eu vou beber de novo para esquecer o dia anterior. Eu vou pecar de novo para esquecer o pecado que eu cometi. E a pessoa vai se afogando mais e mais no pecado, vai se afogando mais e mais naquilo que não agrada a Deus. É assim que funciona o mundo. É assim que funciona o reino sem Deus, sem satisfação em Deus, sem compromisso com Deus, sem uma entrega diante de Deus. As decisões, as ações são sempre voltadas para a realização pessoal, para o seu próprio prazer, para o seu próprio desejo. Sabe, queridos, é assim no mundo. É assim que o mundo ensina. Quando, por exemplo, os jovens são ensinados, estimulados a usarem as pessoas, a usarem as mulheres simplesmente para o seu prazer, sem compromisso nenhum, sem relação nenhuma, apenas para o seu prazer. O reino da Pérsia funciona exatamente dessa forma. Essa é a dinâmica do mundo. Essa é a dinâmica das relações. As ações, as decisões são sempre com vistas ao desejo e à satisfação pessoal. Meus irmãos, a partir então do versículo 5 do texto, você tem uma nova cena, novos personagens vão surgir nessa história. Veja o texto, por favor. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que fora transportado de Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha. O personagem que surge agora é Mordecai. Mordecai era um homem, aqui é dito que era um judeu, que havia sido transportado, então, com outros judeus para a Pérsia. Depois do reinado de Nabucodonosor, quando ele, então, levou o povo cativo para a Babilônia, e logo após que o reino persa assume, então, o império, o governo, e transporta, então, os exilados para a Pérsia. Mardoqueu havia vivido esses dois exílios, tanto o exílio babilônico agora como o exílio persa. Muitos haviam voltado para Jerusalém, o persa havia permitido essa volta, mas ele continuou em Suzã, ele continuou no reino da Pérsia. Diz o texto, então, que Mardoqueu, ele
é alguém que tem uma responsabilidade de cuidar da sua sobrinha. Ele criara Hadassah. E quem é essa moça que aqui é citada? O texto vai falando um pouco sobre ela, fala um pouco sobre a biografia de Hadassah. Interessante porque ele cita os dois nomes aqui. Ele criara Hadassah, que é Esté. E é interessante essa expressão, essa construção do texto aqui, porque ele apresenta tanto a biografia judaica, ela era judia, ela pertencia ao povo de Israel, ela pertencia ao povo de Deus, mas ela também pertencia à Pérsia, ela é conhecida na Pérsia como Esté. Os nomes aqui apresentados apontam, meus irmãos, para uma tensão que vai acontecer no texto, ou nessa história de Esté, que é a tensão da nossa identidade em um mundo pagão, a nossa identidade em um mundo distante de Deus, em uma cultura que abraça uma cosmovisão que não reflete a palavra de Deus, que não reflete a verdade do Evangelho, e assim somos nós, e assim estamos nós. De certa forma, nós somos povo de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, a nossa pátria é celestial, nós estamos caminhando para lá, nós estamos peregrinando para lá, nós estamos seguindo para lá, mas também somos brasileiros, pertencemos a uma comunidade, a um povo pagão, no sentido de estarmos nessa realidade, nesse mundo, no qual o pecado se faz presente, no qual o pecado dificulta a vida da gente, no qual o pecado está entrelaçado nas relações e no nosso coração. Sabe, meus irmãos, a tensão do que é viver como povo de Deus fora da cidade de Deus, fora da cidade do povo de Deus. Mordecai, da mesma forma. Meus irmãos, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E, sem dúvida, isso gera tensões na nossa vida. Isso gera situações, às vezes, difíceis de viver como crentes, como povo de Deus, como pessoas que abraçam uma cosmovisão diferente do mundo, como pessoas que resolvem, então, educar seus filhos, não como o mundo educa, não com os valores que são apresentados pelo mundo, mas pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, e muitas vezes as mães são tidas, então, como retrógradas. Tu vai educar o teu filho assim? Tu vai educar tua filha assim? Tu vai ensinar isso aos teus filhos? Não! Deixa eles viverem da forma que eles querem viver. A tensão no coração de jovens que olham para o mundo e são seduzidos todos os dias para uma vida de pecado, deliberada, sem compromisso com Deus. E a palavra de Deus nos aconselha a guardar o coração, a guardar a vida, a viver em santidade, a abraçar uma vida de retidão, a ter uma visão diferente do mundo a partir da palavra de Deus, ou das coisas do mundo a partir da palavra de Deus. Mas o mundo diz, não, menina, para que tu vai se guardar? Para que tu vai se preservar? Não, menino, para que tu vai aguardar o casamento? Vai viver deliberadamente. Usa as pessoas para a tua satisfação. Usa as pessoas para os teus desejos. Meus irmãos, viver nesse mundo com o coração de quem anseia a eternidade, de quem está caminhando para a eternidade, vai implicar em tensões. E Mordecai, o Mardoqueu, sabia disso. Bem como Esté. Viver longe da pátria, às vezes, em alguns momentos, irmãos, fará com que o nosso coração entre na lógica do mundo. Do tipo fazer divisão das coisas que nós temos na vida, do tipo, não, a minha fé é para domingo, a Bíblia é para usar domingo na igreja, mas durante a semana as minhas relações se dão diferente. Eu falo diferente, eu vivo diferente. A lógica não é a lógica do reino de Deus, mas é a lógica do mundo. Sabe, irmãos, são tensões que vivemos dia após dia. Esté, essa jovem
que é impactada por essas realidades. Mas veja que interessante, o versículo 7 diz assim: ele a criara Hadassah, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. A biografia de Hadassah, irmãos, ou de Esté, não era fácil. Você tem logo de cara aqui uma informação que é dolorosa, sem dúvida, para qualquer criança. Ter que viver sem a presença do pai e da mãe. Ter que viver, a partir já da sua infância, uma realidade dura, a ausência dos seus pais que morreram. Imagina isso, o impacto, meus irmãos, em seus sentimentos, na sua formação. Talvez ela se sentisse uma pessoa insegura no mundo. Talvez fatores da sua vida fossem afetados e havia, de certa forma, um enfraquecimento, de repente, nas suas emoções. A gente sabe como a família é importante na formação e no desenvolvimento de qualquer indivíduo. E não há dúvida, meus irmãos, quando há uma boa relação familiar, a presença dos pais na formação da criança durante a infância fornece uma boa estrutura para que a sua vida, ao longo dos anos, também possa ter bons resultados. Obviamente, isso nem é uma estrutura, isso é o regular. Mas é possível, às vezes, diante de uma realidade difícil, de famílias disfuncionais, você ter pessoas que vão aprendendo com as provações. Essa é uma biografia difícil, escrita já no texto. Mas há uma coisa também que é interessante, que o texto fala, é que Esté tinha Mordecai. Sabe, irmãos, às vezes a realidade pode ser pesada na vida da gente. Às vezes o mundo pode pregar certas dores que machucam. Às vezes a gente pode crescer em ambientes disfuncionais. Às vezes a gente sonhava com um jardim florido, mas o ambiente é totalmente tóxico. Que ferem, que machuca, que entristece. Mas saiba, Deus tem sempre um Mordecai. Deus tem sempre alguém que Ele usa para cuidar do coração da gente, para falar ao nosso coração, para chorar conosco, para ser um ombro amigo diante das dificuldades, das lutas, das nossas angústias, das nossas aflições. Deus coloca esse personagem na vida de Esté, dessa jovem que agora estava prestes a viver uma grande tensão. Qual era a tensão, irmãos? Veja a sequência do texto, versículo 8 em diante. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. O que é que ela alcançou? Favor perante ele. Pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Perceba, meus irmãos, o que agora passa a acontecer. O decreto, então o rei ouve os seus conselheiros e emite um decreto para toda a região, para todo aquele povo. E o decreto era o seguinte: que moças, que jovens, virgens, bonitas, fossem levadas para a casa das mulheres. Talvez, às vezes a gente olha para esse texto aqui e parece soar como se fosse algum concurso de beleza ou alguma seleção de moda, coisas desse tipo, mas não é isso que está acontecendo aqui. Essas jovens eram obrigadas, então, pela lei, a se apresentarem ao rei. Era uma espécie de sequestros. Elas saíam da sua casa, elas saíam do meio da parentela, elas saíam do seio familiar e iam para a casa do rei.
iam para a casa das mulheres. E muitas dessas mulheres, ou essas mulheres que eram selecionadas, não podiam voltar mais para suas casas, porque elas ficavam como concubinas do rei. Elas ficavam à disposição do rei. Então, aquela que o rei se agradasse, ela então poderia assumir o posto de rainha. Mas aquela que não fosse agradável ao rei, ela funcionava como uma espécie de banco de reserva, uma concubina. Ela não voltava para casa, ela não voltava para o seu familiar, mas ela ficava à disposição do rei. O império da Pérsia, irmãos, é um império que oprime, que desvaloriza, que faz as pessoas de objeto para a satisfação puramente pessoal. Esté estava enfrentando mais um dilema aqui. Porque tudo bem, vai que de repente ela é escolhida. Mas se ela não fosse, ela estaria na casa das mulheres, no harém do rei, simplesmente à disposição do rei, quando ele quisesse usá-la. Assim é o mundo. O mundo olha para as pessoas como sujeitos úteis para as necessidades, para o seu bel prazer, para a sua vontade, para os seus anseios. Ideologias e tantos outros movimentos enxergam as pessoas, às vezes, dessa forma. Simplesmente para suas intenções e suas ações. Meus queridos irmãos, esse é o reino da Pérsia. Perceba como esse drama vai aumentando. Versículo de número 24, versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, lugar, o harém do rei, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com outros perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ele se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres, a ela se dava o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não se tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Perceba, meus irmãos, o que está acontecendo aqui. O texto nos fala que a mulher, ela passava por um ano de tratamento. Ela enfrentava um ano de embelezamento. Ela estava lá, debaixo do cuidado dos eunucos, dos representantes do rei. E durante esse período, elas iam sendo avaliadas, elas iam sendo preparadas para se encontrar com o rei. E aí, o versículo de número 14 nos diz como era esse encontro. À tarde, ela entrava nos aposentos do rei, e pela manhã do dia seguinte, ela tornava à casa das mulheres. Perceba o que acontece aqui. Logicamente, eles não iam lá para assistir algum seriado. Eles não iam passar a noite conversando. Não havia respeito pelas mulheres. Elas eram usadas. Eles tinham intimidades. E se o rei, então, se agradasse, se isso fosse algo bom, prazeroso para o rei, ela voltava no dia seguinte para a casa das mulheres e se apresentava ao rei se ele a chamasse pelo nome. Era assim que funcionava. Era assim que acontecia. Meus irmãos, viver em um mundo debaixo da influência do pecado é, de fato, muito difícil. E a dificuldade, ela se apresenta de várias formas, de muitos aspectos. Aqui você tem uma apresentação de abuso, de dificuldade, de sofrimento, de uso.
Mas a despeito de todo esse cenário, a despeito dessas dores, e a gente às vezes olha e pergunta, meu Deus, que situação, e como o Senhor vai mudar essa realidade? E aonde o Senhor está em meio a tudo isso, em meio a essas situações, em meio a essas dificuldades? Sabe, irmãos, isso pode de fato acontecer e essas perguntas podem surgir no nosso coração. Mas nas entrelinhas da história, nas entrelinhas dos acontecimentos, nas entrelinhas, às vezes, de uma biografia dolorida, pesada, machucada por circunstâncias, por pecados alheios e às vezes pelos nossos próprios pecados. Mas a graça do Senhor vai se apresentando diante de nós. A bondade do Senhor vai se apresentando diante de nós. Como é que isso vai sendo dito no texto? Versículo 9 diz, a moça lhe pareceu formosa, e ela alcançou o favor perante ele. O versículo de número 15 diz assim, o texto, Esté, filha de Abiaí, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, ou seja, de passar a noite com o rei, nada pediu além do que disse Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esté alcançou o favor de todos quantos haviam. Sabe, irmãos, uma luz começa a surgir no fim do túnel. Esté começa a ganhar favores, ou começa a ser agraciada pelos que comandavam o harém do rei. Essa conquista de favor vai mudando a posição que ela enfrentava, meio que vai direcionando a vida dela para o favor de Deus acima de tudo. O trabalho silencioso de Deus, mesmo em meio às realidades difíceis que a gente pode viver nesse mundo. É possível a gente lembrar de tantos outros personagens da palavra de Deus, irmãos, como José e tantos outros nos quais a graça de Deus foi se revelando, o favor do Senhor foi se mostrando, o cuidado de Deus e a providência do Senhor foram manifestas no coração. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pode vir de histórico difícil, de biografias pesadas, de dores profundas, de realidades passadas que machucam ainda o nosso presente, de palavras, de pessoas, de coisas que foram machucando o nosso coração, que foram ferindo a nossa alma, que foram tirando a alegria da vida, que foram minando a satisfação de viver. E a gente vai sendo levado e vivendo à deriva, sem prazer, sem alegria neste mundo, ou sem alegria na vida que Deus nos dá. Mas uma coisa, meus irmãos, que a gente pode perceber na história que vai sendo construída, é que Deus é capaz de transformar aquilo que parecia o caos em uma nova realidade. Aquilo que parecia destruição em uma nova vida. Aquilo que parecia o fim, Deus tem poder para transformar para um novo começo, para uma nova realidade. Esse era o mundo em que Esté vivia. Esse é o mundo que a gente vive também. E é neste mundo que Deus opera. E é neste mundo que a esperança surge. E é neste mundo que a graça de Deus se manifesta. Mesmo quando, às vezes, sofrendo por pecados alheios, mas a graça do Senhor vai se manifestando diante de nós. Veja o versículo 17 em diante. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a benevolência mais
ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei lhe pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandado de Mordecai, como quando a criava. Deus transforma o mal em bem para o seu povo. Aquilo que poderia ser uma triste vida para Ester, ou mais uma realidade dolorosa, ou mais um final trágico, o Senhor usa para outra finalidade, para colocá-la como rei da Pérsia, para o bem do seu próprio povo. Esta é uma incrível mensagem, meus irmãos, que nós temos no livro de Ester, de forma mais específica no capítulo 2. Deus está trabalhando em nossas vidas através do rumo natural, às vezes, dos acontecimentos. Deus pode pegar situações horríveis que acontecem em nossas vidas e realizar a sua vontade. Pense, meus irmãos, quando a gente olha essa história, de repente, distante desse plano de Deus e desse objetivo de Deus, isso pode se tornar apenas uma reflexão moralista. Mas perceba que o autor faz questão de colocar novamente a atenção no versículo 20. Essa sessão termina com uma certa atenção. E qual é a atenção? Ester ainda se mantém calada a respeito do povo que ela pertence. Obviamente o autor está pensando no que vai acontecer mais à frente, de como Deus vai usar Ester para o livramento do seu povo. Mas novamente ele traz atenção aqui, para deixar claro que a posição de Ester, que a chegada de Ester, que a ascensão de Ester ao reino da Pérsia, é muito mais do que uma realização dela, ou simplesmente uma conquista pela beleza, pela sua formosura, pela sua capacidade ou performance diante do rei. É muito mais do que isso. Deus está provendo um livramento para o seu povo. Sabe, irmãos, às vezes a gente corre o risco, diante da bênção do Senhor, em realidades que são transformadas, a gente achar que isso é simplesmente para nossa realização. Histórias de superação como um meio simplesmente do nosso benefício e de conquistas para a nossa própria glória. Mas as situações e circunstâncias e as transformações que Deus causa em nossa vida, todas elas têm finalidade da promoção e da glória do reino de Deus. Aonde Deus lhe colocou, meu irmão, aonde Deus lhe colocou, minha irmã, tem um objetivo para a glória do nome dEle. O que Deus lhe deu, meu irmão, o que Deus lhe deu, minha irmã, tem objetivos para a glória dEle. Isso pode ser várias coisas na nossa vida. Os nossos filhos. Deus não nos dá apenas para uma realização pessoal, ou para o cumprimento da maternidade, mas para que o nome dEle seja glorificado através da nossa família. As nossas esposas, ou a nossa esposa. Não é simplesmente para a gente dizer agora à sociedade, olha, eu ando de anel e eu sou um senhor. Não, é muito mais do que isso. É para que, como Cristo cuida da igreja, a gente cuide e ame e guarde até o dia da vinda do Senhor. Os nossos recursos não é apenas para a gente viajar e conhecer o mundo ou realização pessoal. Para isso também.
E faça isso e me chame, compra minha passagem, eu vou com muita alegria com você, não tem problema nenhum. Eu me ponha no carro, sei lá onde você me levar, na mala, pode ser. Eu só quero ir com você. Tudo bem para essas coisas também, mas é muito mais do que isso. Para o reino de Deus e para a glória de Deus. Deus ainda transforma realidades. E eu creio que Deus pode transformar a sua. Eu creio que Deus pode mudar esse cenário. De repente, de uma família disfuncional, de um lar difícil, eu creio que Deus pode transformar a sua vida e essas realidades. Mas entenda que tudo isso para uma realização da glória do próprio Deus. Eu achei interessante o que disse o pastor comentando esse texto. Ele disse assim, essa história, ela nos traz algumas reflexões. Primeiro, através de todas essas guerras, de oposições, de tentações, de pecados, Deus continua preservando o seu povo e vai sempre continuar ao longo da história. Ele vai usar Esté para isso. Ele disse ainda mais, tudo isso também, todas essas lutas aqui, é fruto de pecado. Pecados externos, do povo de Deus que não obedeceu ao Senhor e foi levado cativo. E agora esta jovem sofre fruto desse pecado do povo de Deus. Essa é uma realidade que às vezes a gente enfrenta em razão do pecado dos nossos pais, em razão de pecados de governos e de lideranças. Somos machucados, somos às vezes abusados, explorados, mas também de pecados internos, de questões do nosso coração, de conflitos na nossa alma, às vezes desejo de flertar com o mundo, de esconder a nossa identidade. E ele comenta, veja, você não tem Esté o que acontece com Daniel e os amigos. Eles não se dobram diante do mandato do rei, eles não se curvam diante das ordenanças do rei, mas Esté se curva. Mas Mordecai se curva e diz a própria Esté, olha, não diga de onde você é, não diga a que povo você pertence. Às vezes o pecado também, irmãos, nosso coração faz a gente negociar valores, verdades. Não só o pecado externo, mas às vezes o pecado interno. Afetam os outros e afetam a nós. E ele diz, a vida de pecado não vale a pena. Como resolver isso? Como ser transformado diante de uma realidade que o pecado influencia? Só há uma forma, irmãos. Só um meio. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Numa condição que não tínhamos esperança, Cristo veio ao mundo, o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, e resgatou o nosso coração, e resgatou a nossa vida dos nossos próprios pecados, e daqueles que pecaram contra nós, e daqueles que afetaram a nós, e de palavras que ouvimos em nossa história, e de acontecimentos que vivenciamos em razão do pecado. Só há um que pode nos resgatar, e nos tirar desse lamaçal, e nos dar esperança. Somente um. E esse Rei não é Assuero. O seu nome é Jesus. Louvado seja o Senhor. O seu nome é Cristo. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha sonhado muitas coisas na vida e isso não aconteceu como você sonhou. O pecado afetou e machucou o seu coração, mas eu queria dizer uma coisa, há esperança para você em Cristo Jesus, aquele que venceu o pecado e aquele que cravou na cruz toda a cédula que era contra nós. Às vezes a gente não precisa assumir outra identidade, irmãos. A
A gente não precisa esconder quem nós somos. Nós somos povo dele. Nós pertencemos a ele. E essa é a nossa maior esperança e alegria e segurança diante de um mundo mau. Você não precisa se esconder. Diante dele você pode ser quem você é e dizer: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Às vezes a gente assume máscaras diante das pessoas, mas diante dele a gente pode se descobrir e dizer: Senhor, o Senhor me conhece. Eu não posso e não preciso me esconder diante do Senhor. E nele o nosso coração e a nossa vida é transformada. Meus irmãos, que esse Rei que é verdadeiro, que esse Senhor que assumiu a nossa humanidade, possa continuar trabalhando em nós e nos acontecimentos que às vezes vivenciamos nessa vida, para o louvor da sua glória. E que o nosso coração, talvez ainda com a influência do pecado, talvez ainda tentado assumir outra identidade, ou não revelar o nosso coração diante de Deus, que nessa noite você não tenha medo de chegar perto desse Rei, porque dele o que vem é graça, é perdão, é esperança, é alegria, é paz. Oh Deus, oh Senhor, quantas vezes nós lutamos no coração, ó Deus, com os nossos próprios pecados, e quantas vezes lutamos no coração com pecados que às vezes somos afetados, pecados de outros que às vezes nos afetam. Talvez haja alguém assim nesta noite, ó Deus, que ainda está machucado por circunstâncias na vida, que ainda está ferido por acontecimentos, por palavras que ouviu, por circunstâncias que aconteceram. Ó Deus, que ela saia nesta noite consciente e com o coração alegre de saber que Cristo, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu, e nele nós também venceremos. E que, portanto, diante desse Rei, o nosso coração celebra em festa. Pai, que a realidade do Evangelho, que a vitória de Cristo sobre o pecado, afete a nossa vida todos os dias, a partir de hoje, com esperança e paz. E que qualquer peso na bagagem seja aliviado hoje, em o nome de Jesus. Amém. Amém.